Hello! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia Básica, aula 27, Indústria. Tá bom? Vamos ver então como surgiu a indústria, a Revolução Industrial, que era dividida em 4 estágios. A gente vai ver todas elas, vou tentar fazer isso numa única aula, porque é um assunto bem extenso, porém, vamos tentar fazer numa só, que assim a gente mata a bagaça, certo? Bom, primeiro, o que é indústria? Que porra que é indústria? Então tem um conceito básico aqui. É a transformação de matéria-prima em produtos. Porra, simples, né? Então você pega a matéria-prima, ou seja, alguma coisa que veio do meio ambiente, madeira, pedra, rocha, gema, metais, e depois você vai transformar isso em algum produto, colar ou qualquer coisa que seja útil. Então a evolução do processo ocorreu em 4 estágios. Então primeiro, artesanato. Artesanato era uma coisa feita à mão, né, bem rústica, como existem hoje, né? Tem artesãos aí que fabricam, por exemplo, pequenos objetos, colares, pulseiras, etc. Eles pegam matéria-prima, fazem à mão mesmo, transformam aquilo lá, vende para você e está feito ali o seu colar, sua pulseira, alguma coisa assim. Tem a manufatura, que é mais ou menos o processo do artesanato, que já é feito numa escala um pouco maior, né? Então, várias pessoas fazendo aquilo lá, vira uma manufatura. E além disso, tem o emprego de alguns objetos, uma mesa, uma amorça, alguma coisa assim. Depois veio a indústria, né, que já entra, quando fala em indústria, a gente começa a falar em maquinário, né, em fontes de energia e tudo mais. E temos ainda a revolução técnico-científica, né, que é o que a gente está passando agora. Então temos algumas imagens aqui, né, do que é artesanato, né, que era uma coisa feita à mão. Depois vem manufaturas, né, que já usa alguns equipamentos. Depois a parte da indústria, que já usa maquinário. E a revolução técnico-científica, que é a que a gente está passando agora. A gente vai falar disso daqui a pouco, certo? Então, fatores dos avanços industriais. O que fez a indústria desse boom, né, esse impacto todo? Então, primeiro, fonte de energia. A gente viu na aula anterior, fonte de energia, a primeira delas foi o carvão, que deu a revolução industrial toda, né? A fabricação de maquinários. Então tem uma imagem aqui do que seria, né, uma máquina movida a carvão. O carvão está aqui embaixo, esse carvão é aquecido, vai virar o vapor, esse vapor vai aquecer, vai mexer nessa, eu acho que é uma bobina, não é uma bobina, sei lá que porra que é isso aqui. Isso aqui vai empurrar, vai fazer esse negócio girar, conforme ele bate aqui, dá o excesso, ele volta. Então a fumaça sai aqui por cima. Então ele vai, retorna, bate e volta, e isso faz girar esse motor vai girar, por exemplo, uma máquina, né, o trem no caso, essa Maria Fumaça, mas pode gerar qualquer outro tipo de motor, como a gente vai ver a seguir. Então a energia foi uma delas, outras a rede de transporte, que se você está com uma indústria, está usando energia fabricando um produto, esse produto vai ter que ir para algum lugar, vai ter que escoar para algum lugar. Nada como a rede em transporte. Entre elas, a locomotiva e o navio, a gente vai ver daqui a pouco, né? Tudo a vapor. Teria que melhorar a rede de comunicação, que até então era por carta, né? A gente vai ver daqui a pouco. A gente tem que pensar também, quando entra a indústria, começa a vir os fins capitalistas, né? Como a gente já vai ver em breve em outras aulas, capitalista, o maior objetivo deles é o lucro, é sempre captação de lucro. Então tem a imagem do cara aqui, por exemplo, o cara tem uma indústria dele, ele tem os funcionários dele, então ele vai explorar esses funcionários a máximo para obter lucro. E já que ele está tendo isso daí, ele vai ter que escoar. Para escoar ele tem que ter a rede de transporte e vai precisar também incentivar o consumismo, incentivar as pessoas a comprarem esse produto. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. Então vamos lá, primeira revolução industrial. 1712 foi criada a máquina a vapor, e com ela o tear, que é uma máquina da indústria têxtil, né, fabricação de tecido. Então essas invenções impulsionaram a indústria têxtil, né, que é de tecidos,
mais a rede de transporte, entre elas locomotiva e o navio a vapor. Gente, navio a vapor, lembra Titanic, aquela porra gigante lá que falava que ninguém afundava, nem Deus afundava, né, segundo os caras lá, porém a porra lá afundou. A gente tem essa imagem aqui embaixo, que é de um navio, você vê que tem uma chaminé só, o Titanic tinha, se não me engano, 4. Então eram 4 motores a vapor para impulsionar aquele monstro gigante. E nesse processo todo, o carvão teve grande importância. Carvão mineral, hein, gente? Não é vegetal. Carvão mineral é uma rocha diferente do vegetal. Então, a maior fonte de energia era o carvão, e o carvão impulsionava esses motores que fazia tudo isso girar. Lembrando que nessa primeira revolução industrial também começou a geração de empregos ficar muito grande, né? Então, muita gente começou a sair do campo, né? Principalmente porque a mecanização acabou indo para o campo depois. O pessoal vinha em busca de uma vida melhor, falava, vai arrumar emprego, pé. Então, aí você está vendo nessa imagem aqui embaixo, fala, porra, professor, criança trabalhando, como era um filho da puta. Isso aí não é nada, gente. Filho da puta é o mínimo. Porque nessa época aí não tinha lei de trabalho. O cara, mulher engravidou, tchau, vaza. O cara machucou, pau na lomba, cai fora. Não tinha lei de trabalho nenhuma, o cara só queria ganhar dinheiro. Então, aí você vê criança aí, pode ser duas alternativas. Uma, a criança realmente precisava de emprego, ou, em alguns casos, a criança era filho de algum funcionário, que o cara queria já deixar o cara apto a trabalhar. Ou em alguns casos ainda podia estar filho de algum dos donos realmente aprendendo já como funciona o trabalho, porque ele vai ter que assumir a empresa ao longo dos tempos. Tá? Bom, depois veio a segunda revolução industrial. Então, em 1860, surgem novas fontes de energia, que seria o petróleo e a eletricidade. Lembra, até então era só o carvão. Depois que vem petróleo e a eletricidade, a luz, pô, tudo, iluminação, por exemplo, é feita a querosene, né, aquelas lamparinas. Conforme veio luz elétrica, as coisas mudaram, né, lâmpada. Então, com essas novas fontes de energia, surge também a metalúrgica, a siderúrgica, a indústria de automóveis. Então, a indústria de automóveis começa também a melhorar a rede de transportes. Você vê que uma coisa vai acabar ligando a outra, né? Então tem uma imagem aqui que é da Ford até, né? E tem também, em 1867, Alexander Graham Bell inventa o telefone, iniciando, mudando, né, o processo que era de comunicação. Então o que era antigamente a carta, ou a telegrama, só que a carta era o seguinte, carta o cara mandava, demorava uma semana, um mês, dependendo da localidade. O que seria um telegrama na época, você dava para o mensageiro entregar a cavalo. Então, dependendo da distância, podia ser minutos, horas, dias, semanas, depende de um monte de fator. Com a invenção do telefone, porra, você liga, você vende por telefone, vou precisar de tanto. Aí você põe, já tinha outros meios de transporte, né, para entregar essa mercadoria, e por aí vai. Ainda nessa segunda revolução industrial, né, para cumprir os fins capitalistas, né, gerar lucro, a indústria aperfeiçoou as formas de trabalho de produção. Vem aí Taylorismo e Fordismo. A gente guarda bem esses dois nomes. Um é do Frederick Taylor, né, Taylorismo, por isso que tem esse nome. Seleção e treinamento de empregados visando maior produtividade. Então, pela visão dele, né, o empregado deveria executar uma tarefa, a função dele, com o menor gasto de tempo possível e o menor gasto de energia. Então, começou a ter uma certa seleção de quem vai trabalhar. Por exemplo, você pega um tipo de trabalho que é braçal, você vai precisar de um cara forte, um cara que tenha uma certa musculatura. Não adianta você colocar um magrelo para trabalhar ali. Então, começou a ter um tipo de seleção, né, que é usado isso até hoje. Assim como se você vai colocar um cara que tem que fazer um trabalho que tem que pensar, que tem que fazer. Não adianta você pôr um cara fortão lá que seja burro, um tapado. Tem que pôr alguém que pense, não precisa nem ter músculo. Então começou a ter assim um sistema de seleção de funcionários. Aí veio em seguida o Fordismo. O Fordismo pegou as mesmas ideias do Taylor, né, ainda acrescentou a especialização do trabalho pela linha de montagem e produção em série. Com isso, o tempo passou a ser fundamental. Então, às vezes, um cara pegava, por exemplo, algum objeto para construir, ele pegava aquele objeto desde o começo e até o fim com ele.
Agora não, o cara vai fazer uma única função. Então tem um filme do Charlie Chaplin, acho que é Tempos Modernos o nome do filme, Tempos Modernos. Procura no YouTube, vocês vão encontrar esse filme, ele é muito bom. É uma sátira, né? Eles fazem uma sátira sobre o Fordismo, né? Sobre o processo de industrialização, capitalismo, aquisição de bens, acúmulo de capital. É um filme fantástico. Inclusive, logo no início do filme mostra um relógio. Já dá para você ver que o tempo agora é fundamental. Então, em cima disso, essas ideias do Fordismo, tem aquele lance da esteira, né? Ou seja, se vocês assistirem esse filme, vocês vão entender. É o que a gente tem aqui embaixo, é uma esteira. Essa esteira vai passando o produto que o cara tem que fazer a função dele. No caso do filme do Chaplin, ele apertava um parafuso. A única função dele era apertar um parafuso. Você vê como é que é. É especialização do trabalho. O cara é especialista em apertar parafuso. O outro é especialista em pôr olho em boneca. O outro é especialista em arrumar cabelo de boneca, colocar a sola de um sapato. Então cada um vai ter a sua especialidade. O cara só vai fazer aquilo. Ou seja, ele ganha tempo com isso daí. Pô, o cara só faz, ele não precisa nem pensar. É para apertar o parafuso, ele não precisa pensar mais. Só que isso daí você começa a adquirir certos vícios, né, no mão. Inclusive nesse filme aí, o cara ele sai da firma tipo mexendo a mão, né? Então começou a causar vários danos, né, aos seres humanos. Mas como não tinha leis trabalhistas, pau na bunda, o cara ficou doente, lasque-se. Nesse filme mostra também que o tempo, como o tempo é fundamental, o cara conta o tempo até no banheiro. Lógico que ele é um filme dos anos, sei lá, 40, 50, não sei exatamente o ano dele, mas o cara vai ao banheiro fazer o xixizinho dele, ele vai lá vai dar uma coçada de saco. E aparece uma câmera, o cara olhando, o chefe, tá muito tempo aí no banheiro, vamos trabalhar. Então, sabe, esse filme é bem interessante, fala sobre sonho americano e outras coisas que a gente vai ver a seguir. Tá, então guarda bem esses nomes, Taylorismo e Fordismo. Foi muito importante isso em vestibular, prova, cursinho, descontar lugar. Certo, gente, vamos lá, tocando o barco. 1920, a propaganda incentiva a sociedade de consumo. Então, vendo, tem duas propagandas aqui embaixo. Ó, uma delas, Papai Noel fumando, mano. É até ridículo, porque se hoje alguma indústria faz um negócio desse, uma que já nem pode ter propaganda de cigarro mais no Brasil, mas imagina Papai Noel, uma personagem que é imagem para crianças, né? Querendo dizer, para criança também pode, se Papai Noel fuma, né? Criança também pode fumar. É ridículo isso. Bom, levando pela consideração do tempo que foi isso daí, era uma coisa até que normal, né? Tem uma propaganda antiga da Coca-Cola, você vê que a Coca-Cola é antiga. Então, assim, a propaganda começa a incentivar o consumismo, né? Então, eu vou dispensar alguns exemplos aí. E com elas, concorrência, né? Começam a surgir monopólios. Aí teve ainda a expansão das indústrias, né? Das multinacionais. E após a Segunda Guerra Mundial, começa o processo de industrialização dos países subdesenvolvidos. Até então, as indústrias estavam focadas principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Hemisfério Norte. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a mandar a indústria para os outros países. Falaram, vamos arrumar uma outra fonte de lucro. Então começaram, a gente vai ver depois o porquê que eles fizeram isso. Certo? Até aqui tudo bem? Então vamos agora à terceira revolução industrial. Então, a invenção do computador, 1946, foi praticamente quando começou a mudar a bagaça toda. Só que o computador era uma coisa limitada, né? Não era qualquer um que tinha computador como é hoje. Aí vieram também o conhecimento de novas fontes de energia, viram que não era só, que até então basicamente era o carvão e o petróleo, né? O gás ainda bem pouco. Depois descobriu novas fontes de energia, solar, eólica, que a gente viu na aula anterior. Então, para obter maior lucratividade, as indústrias buscam outras vantagens. Então, quando eu falei no slide anterior que as indústrias começaram a partir para os países subdesenvolvidos, eles estavam atrás principalmente de incentivos fiscais. Então, por exemplo, os caras vão mandar uma indústria aqui no Brasil e falar, eu vou montar a indústria aí, vou gerar emprego para vocês, só que imposto, vamos dar uma segurada aí, maneirada. Aí os caras abrem as pernas, né, e vira aquela putaria que é até hoje. As indústrias vêm, impostos bem baixos. Aí aqui eles encontram ainda mão de obra barata, bem mais barata do que
país sede deles. E eles buscam também, nesses países subdesenvolvidos, facilidade no meio de comunicação e transporte. Não adianta você montar uma indústria num lugar que não tenha rede de transporte para escoar esse produto, e nem uma rede de comunicação que dá para entrar em contato com todo mundo. Então, com isso daí, aconteceu uma reorganização do espaço industrial no mundo. Então, a indústria começou a transformar o meio começou a se mudar praticamente através de indústria. Se vocês pegarem a aula de urbanismo que a gente teve lá atrás, vocês vão entender um pouco melhor isso daí, né? A indústria começou a migrar para várias áreas, depois migrou para outras áreas que era mais barata, de uma vai para outra porque o incentivo fiscal de um lugar é maior do que o outro, aí uma cidade menor cede o espaço para uma indústria crescer. Então a gente começou a virar meio uma briga interna, né? Não só aqui no Brasil, como em outros países também. Teve ainda o Just in Time, né, que é após o Fordismo. Então a indústria precisa de um cara criativo. Então começou aquele negócio do cara só apertar o parafuso. Não que não tenha isso, né? Algumas indústrias ainda fazem isso. Mas, por exemplo, não se deve haver mais a separação entre a direção, que é o pessoal que pensa, e o operário, que é o que executa. Então, a direção começou a ver também como que era o lado do funcionário que executa, e o cara que executa começou também a ajudar a pensar. Falou, eu trabalho dessa seguinte forma aqui. Aí ele fala pro cara, pô, se eu tiver uma ferramenta tal, eu vou conseguir fazer mais rápido. Sabe, uma mão acaba ajudando a outra. E a direção, dentro disso daí, vê isso daí, vai, altera, porque gera lucro para a empresa, o funcionário ainda ganha uma promoção e por aí vai. Fica bom até para o funcionário. Em vez de ele fazer um negócio manual, pô, ele faz com equipamento que ele vai gastar bem menos tempo. E mais, a linha de montagem pode ser operada por computador, né? Então, tem dois slides aqui, né? O primeiro é o cérebro, né? Que começou a mudar a forma de se pensar. Aqui ia ser a linha de montagem, que passa a ser operada por computadores. Então, o lado ruim disso aqui começou a tirar emprego de muita gente, né? Porque a vantagem de ter máquina, a máquina não fica doente, a máquina não faz greve. A máquina é só você alimentar ela com fonte de energia e pronto, ela está ali. O mecânico para dar uma geral de vez em quando e por aí. Começaram a fazer a base de estoque, né? Então os estoques começam a ser calculados de acordo com a demanda. A gente vai falar sobre economia, lei de oferta e da demanda. Então não adianta você ter um excesso de produto ou de produção se não está escoando. Se você começa a ter uma produção muito grande, você vai ser obrigado a baixar o valor disso daí. Não é a intenção da indústria. A indústria não quer manter o valor dela. Então eles vão fazer um estoque conforme a demanda. Então se começar a vender muito pelo mesmo preço, vamos contratar mais funcionário, a gente vai aumentar. Se começa a vender pouco, vamos mandar funcionário embora porque a gente tem que manter uma certa linha de produção e por aí vai. Ainda nesse meio tempo, houve a necessidade de um funcionário, né, mais qualificado, né, mais estudado. Então, por exemplo, o cara operar uma máquina, um robô, é um ser humano. O robô executa, mas não é ser humano que vai estar. Então tem que ser um cara qualificado, um cara estudado, um cara que conhece. Então logo começa a surgir vários cursos, né, cursos técnicos, principalmente, cursos de faculdade, graduação, entre outros. Então, agora é aquele negócio, você tem que estudar. Não adianta você só ter um diploma. Você vai chegar numa empresa, eles vão pedir para você fazer um teste. Se você não souber, pau na bunda, você ainda vai ser humilhado dentro da empresa. Tá bom, gente? Por isso a função de estudar. Quanto mais estuda é poder, gente. Tá bom? Bom, seguindo o nosso quadro, ainda nessa Revolução Industrial, teve a biotecnologia, né, e o avanço na área da medicina e da agropecuária. Então surgem novos remédios. Com esses novos remédios, a longevidade, né, a qualidade de vida melhora, as pessoas começam a viver mais tempo. Com a biotecnologia ainda teve a produção, não só de bens e serviços, mas a produção de alimentos também subiu, aumentou de forma considerável. Teve um genoma, né, que é um mapeamento genético do homem, né, que tem até aquela ovelhinha lá, Dolly, não a porra do Guaraná, hein? Tô falando da ovelha Dolly, que ela foi um clone, né, a clonagem. Não se sabe ainda sobre os efeitos que os alimentos geneticamente alterados podem causar no ser humano.
Porque como é uma coisa um tanto quanto recente, até o momento não se tem nada, se pode causar um câncer, se não pode. Aí tem vários tipos de alimentos, tem alimentos orgânicos, que é bem mais caro, né? Que o transgênico, o cara plantou um tomate ali, ele sabe a certeza que o tomate vai render, vai ficar grande, gigante. Enquanto o orgânico não, como ele não tem nada de pesticida, o tomate pode ser pequeno, pode nem crescer, pode estragar. Entendeu? É a grande diferença disso daí. Ainda discute ainda muito sobre ética e clonagem de animais e seres humanos. Bom, seres humanos, teoricamente, não houve nada de clones ainda, mas de animais teve a Dolly. Então não sabe se ainda pode, por exemplo, clonar animais para matar, virar alimento, coisas assim. Então tem muita coisa que está sendo estudada a esse respeito. Então estamos agora na quarta revolução industrial. Entre elas tem também a biotecnologia, né, que continua hoje nisso daí. Então, além dele, teve novas tecnologias e mais a internet. Então teve um texto, eu não vi de quem que era, mas olha que texto interessante. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos e trabalhamos e nos relacionamos. Então, gente, com essas novas tecnologias, tudo está mudando, tudo. A gente tem redes sociais que melhoram e fodem ao mesmo tempo. Eu vejo agora briga de casais por causa de Facebook, por causa de WhatsApp, por causa de Instagram, fora Tinder e outras redes de relacionamento que tem por aí. Então, o mundo, o ser humano, está tendo ainda que se adaptar a essa situação, uma situação muito diferente que não estávamos acostumados. Talvez as gerações que estão vindo agora consigam conviver com isso de uma forma melhor, mas a minha geração, por exemplo, tá difícil se acostumar com isso. Então, com isso aí, houveram mudanças no âmbito econômico, social e político. Ou seja, a economia mudou, não só a economia global, como a economia dentro dos países, como a economia dentro de casa mesmo, né? Mudou muita coisa com isso daí, a forma de consumir, mudou a forma social, né? A sociedade, a forma que ela se... que eles vivem entre si, o meio político também mudou, muita coisa na rede política. Nessa quarta revolução industrial engloba ainda a parte de robótica. Nós temos robô, já está saindo agora a parte de robô que faz limpeza em casa. Meu, eu preciso de um robô desse, cara. Um robô que faça limpeza em casa. Puta que pariu, que cozinha. Nossa, seria uma maravilha. Tem ainda inteligência artificial, que também ainda está em planos, mas em breve vai acontecer. A gente teve muito filme disso daí, somente nos anos 80, sobre inteligência artificial. Então, no caso de um robô que ele começa a dominar o mundo, né? Tem vários filmes sobre isso daí. É bem interessante, porém, ao mesmo tempo é assustador. Tem a realidade aumentada, né? A gente tá vendo aqueles óculos, né? Começa a mudar tudo, né? Parece que você está vivendo aquele videogame ou coisa assim. Tem o Big Data, né, que é a análise de volumes massivos de dados. Um exemplo disso daí é o próprio Google. Você põe, digita uma informação lá, ele já te dá uma porrada de resultados. Nenhum deles é o que você queria, mas ele te dá. Tem a parte da nanotecnologia, ou seja, os negócios estão ficando muito pequenos, né? Hoje, por exemplo, você vai fazer uma endoscopia, pô, o cara enfia aquela câmera em você, uma coisa que já tinha, mas hoje está menor ainda o negócio. Tem, por exemplo, GPS que estão colocando em pessoas, né? Por exemplo, você tem um cachorro, você pode pôr dentro da pele dele um tipo de um GPS para o cachorro não se perder. Logo vão estar fazendo isso em humanos. Pô, a mulher, você vai sair de casa para tomar um escondido dela, você fala, vou sair para trabalhar, fazer um extra. A mulher tá só rastreando você no computador, vagabundo, você tava lá no Bar do Severino. É foda, é bem assim mesmo. Temos agora a impressora que imprime em 3D, que isso daí também é fantástico. Estavam fazendo agora em testes para fazer o tipo de órgãos humanos em 3D, tipo coração, assim. Bem fantástico. Tem a biologia sintética, então, sei lá, talvez logo vai ter até o sangue sintético. Em vez de ficar doando sangue, talvez até apareça alguma coisa assim. E a chamada internet das coisas, né? Que hoje a internet você encontra tudo nessa porcaria. E nem tudo é confiável que você põe na internet, mas tem um pouco de tudo nisso daí. Bom, seguindo o barco,
Com tudo isso daí, gente, com toda a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução, terceira Revolução, quarta Revolução Industrial, os países desenvolvidos mandando indústrias para os países subdesenvolvidos. Então as indústrias hoje estão distribuídas de maneira diferente no mundo todo devido a vários fatores, né? Entre eles o capital, que seria o dinheiro que a população daquele país tem, ou que o próprio país tenha, né? Não adianta o cara montar numa empresa que não tenha como você vender aquilo lá. Então eles vão atrás especialmente de capital, fontes de energia, se aquele país tem fonte de energia elétrica fácil, se tem carvão fácil, ou se tem petróleo fácil e a um preço acessível. Eles vão atrás de matéria-prima, por exemplo, a indústria vem para cá, pega, de vez da matéria-prima sair daqui lá para os Estados Unidos para depois produzirem e voltar para cá, não, a matéria-prima já está aqui, então acaba ficando um pouco mais barato. A rede de transportes, que é essencial, né? Não adianta você montar uma indústria num lugar que não tenha como escoar esse trabalho, então tem que ter a rede de transportes. A rede de transportes, rede de comunicação também, que é muito importante, tem que ter, os lugares têm que ser comunicáveis. Impostos, então eles vão atrás dos impostos mais baratos possíveis, que a gente estava falando, né, acaba virando uma briga fiscal entre estados, cidades, municípios, etc. Água, também ter acesso à água é muito importante. Preço dos imóveis, né, se o lugar dá para adquirir imóveis, como a gente está falando sobre incentivos fiscais, que é o outro item aí, tem cidades que cedem uma área, cedem um terreno, por exemplo, vamos supor, não sei se é o caso da Fiat em Betim, mas a cidade de Betim pode ter cedido, a gente vai te dar esse espaço aqui, ó, você monta a Ford aí, a gente vai reduzir seus impostos por 10 anos. Então, assim, é interessante para a cidade de Betim porque está gerando emprego. Porém, incentivos fiscais, né? A indústria brasileira se fode com isso daí. Para brasileiro não tem, para estrangeiro tem esses incentivos fiscais. Bom, através de todos esses fatores, né, a gente pode entender o motivo do crescimento das cidades médias ou de indústrias em áreas periféricas, né? A indústria começa a ir para lugares de acessos mais difíceis, porém de impostos muito mais baixos. Então a gente tem um mapa aqui do Brasil, então dá para notar por que a maioria das indústrias estão na área sul e sudeste. Primeiro, a população bem maior, poder aquisitivo bem maior, rede de comunicação muito boa, rede em transporte muito boa, estradas boas, fica perto de porto para escoar isso daí tudo. Em compensação, a gente vê que a área da Amazônia, por vários motivos, né? Uma por ter a floresta lá, e outra que rede de transporte, rede de comunicação ruim, não tem população, não vai ter mão de obra. Então eles buscam um pouco disso daí tudo. Tá bom, gente? Isso a gente encerra a parte de revolução industrial, já a parte de indústria toda. Espero que tenham entendido. Gente, lembrando que isso aqui é só uma geografia básica, tá bom? Falo sobre um básico, se a gente for falar sobre todos esses assuntos, cada uma dessas fases da Revolução Industrial é um texto gigantesco. Então eu tento fazer isso da forma mais breve possível. Tá bom, gente? Se gostarem, dê ok. Se não gostarem, dê ok. Grato por vocês estarem aí. Não esqueça de dar um sim ou não. Gente, se não gostou, pode dar não, na boa. Não esquenta comigo, não. O chato é eu não ter retorno de porra nenhuma. Divulguem essa bagaça aí, fala pra todo mundo que o bagulho é da hora, tá bom? Se tiverem dúvida, escrevam, digitam. Se não gostarem também, posso fazer nada. Beijo pra vocês, até a próxima. Adiós. Não, eu falei adiós, porra.